Graças a paz, irmãos, estamos de volta, mais um estudo indutivo no Evangelho de Mateus. Hoje o texto é Mateus 6, de 9 a 15, conhecido como o Pai Nosso, ou também a oração dominical. Então te convido a participar deste estudo, dividido em 3 partes, observação, interpretação e aplicação. Como o Pai Nosso tem muitas informações, um trecho muito rico da Palavra de Deus, nós vamos fazer em 2 partes. Então hoje nós vamos estudar as 3 primeiras petições do Pai Nosso e, se Deus permitir, no próximo vídeo as outras 3 petições. Vamos lá? Leitura da Palavra de Deus, Mateus 6, de 9 a 15. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Então, Mateus 6, de 9 a 15, texto conhecido como oração dominical e também como o Pai Nosso. Então, vamos começar este estudo, o estudo indutivo. Antes de começarmos, vamos orar, pedir ao nosso Pai, ao nosso Deus que nos abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos perdão pelos pecados e a ajuda do Teu Espírito Santo para estudar com profundidade e fidelidade a Tua Palavra. Nos ajude. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o método indutivo, aquela primeira parte da observação. Tem várias observações aqui sobre esse texto que nós lemos aqui de Mateus 6, de 9 a 15, o Pai Nosso. A primeira observação, a palavra portanto, que está aí no verso 9, significa que o Pai Nosso é uma forma que não se assemelha às orações erradas dos hipócritas e gentios, criticadas nos versos 5 e 8 do mesmo capítulo 6? A resposta é sim. Então, antes do Pai Nosso, Jesus ele fala como se deve orar e como não se deve orar. E ele mostra que as pessoas não devem orar como os hipócritas, nem como os gentios ou como os pagãos. Foi o que nós estudamos no vídeo passado. E logo na sequência dessa explicação, começa, portanto, vós orareis assim. Ou seja, sabendo como não se deve orar, orem dessa forma. E aí Jesus vem e ensina para os seus discípulos o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração pronta ou uma oração modelo, ou as duas coisas? A resposta é que o Pai Nosso ele pode ser uma oração pronta, ela pode ser orada, ele pode ser orado do jeito que está, repetido dessa forma, como é muito comum nas igrejas cristãs, mas também ele é um modelo de oração. Ele ensina as pessoas a orarem, ensina o que elas devem pedir, quais são as áreas da vida, quais são as prioridades da vida cristã. Então, é uma oração pronta e também um modelo de oração. Quantas petições há no Pai Nosso? Então, é uma outra pergunta de observação. Quantas petições? Quantas petições tem aqui nessa oração? São 6 petições. A primeira, santificado seja o teu nome, está aí no verso 9. A segunda, venha o teu reino. A terceira, faça-se a tua vontade. A quarta petição é essa que está no verso 11, que fala do pão nosso. A quinta é perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, está aí também no verso 12. E a sexta e última petição, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, são 6 petições, a estrutura do Pai Nosso. Hoje nós pretendemos estudar as 3 primeiras petições, que é santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Outro ponto aqui de observação. Deus é chamado de Pai, aqui no Pai Nosso. Mas é um Pai que está em qual local? Ele é chamado de Pai, mas esse Pai, onde ele está? Então, a resposta, ele está no céu, está aí no verso 9, Pai Nosso, que estás nos céus.
É importante a gente lembrar que os judeus, na época de Jesus, eles não pronunciavam, regra geral, não pronunciavam o nome de Deus, né? Eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus e serem desrespeitosos ou de usarem o nome de Deus em vão. Então eles não pronunciavam o nome Yahvé ou Jeová, né? Eles tinham outras formas de mencionar o nome de Deus, como Adonai, que era bastante utilizado. Então essa oração, quando Jesus vem ensinando a orar e ensina os seus discípulos a se relacionarem com Deus, chamando-o de Pai, isso foi muito radical para a cultura da época, foi algo revolucionário. No entanto, Jesus queria que as pessoas soubessem que esse Pai, ele não está no mesmo nível do Filho, ele está nos céus. Tá? Então a pergunta é um Pai, mas onde ele está? Ele está no céu. Tá? O nosso Pai está no céu. Outro ponto aqui que chama a atenção também é: esse Pai é individual ou coletivo? A resposta é coletivo, né? Pai nosso. Então é o Pai de uma coletividade, o Pai de uma família, não é o Pai de apenas uma pessoa, um privilegiado. Não, aqui é Jesus dando foco na questão comunitária, né? Na questão da igreja, Pai nosso. Outro ponto, por que pedir para Deus, isso aqui é muito interessante, por que pedir para Deus santificar o seu nome, se o nome de Deus já é santo? Observa aí, a primeira petição, né? Santificado seja o teu nome. Mas o nome de Deus já não é santo, Deus já não é santo? Para que pedir isso, santificado seja o teu nome? A resposta a essa pergunta é a seguinte: aqui está implícita a menção de por mim. Então nós devemos ler essa frase assim, santificado seja o teu nome por mim. Em outras palavras, que eu santifique o teu nome, ó Deus. Então é nesse sentido, no sentido de quem está orando. Santificado seja o teu nome por mim. Outro ponto, por que orar? Venha o teu reino, se o reino de Deus já veio com Cristo, né? Venha o teu reino, está aí no verso 10, é a segunda petição, venha o teu reino. Mas Jesus já não trouxe o reino de Deus? Quando Jesus começou a pregar, ele não pregava, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em algumas passagens Jesus disse que o reino de Deus já tinha vindo. Por que Jesus aqui ensina as pessoas a pedirem para o Pai, venha o teu reino? A resposta é que o reino de Deus ele já veio na pessoa de Jesus Cristo, mas ele ainda não veio na sua totalidade. Ou seja, ele não está consumado. Os teólogos usam duas palavras, né? Já e ainda não, né? Duas expressões. Já veio, mas ainda não se consumou. Então, quando Cristo voltar, o reino será consumado. O reino já veio, mas ainda não está consumado. Por isso nós podemos pedir, os cristãos devem pedir para o Pai que o reino venha. Ou seja, que este reino seja implantado aqui na terra cada vez mais, seja implantado nos corações das pessoas. Outro ponto, quem faz a vontade de Deus no céu? No verso 10, né, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu, quem faz a vontade de Deus lá no céu, né? Assim na terra como no céu. Ou seja, seja feita a tua vontade, como lá no céu ela é feita. E a pergunta é, lá no céu, quem que faz a vontade de Deus lá no céu? E a resposta é que são os seres que vivem lá no céu, né? Os anjos e as almas das pessoas que já estão lá no céu. Então, todos os seres, as pessoas que já estão no céu com Deus, com Cristo, elas são obedientes a Deus. Elas fazem a vontade de Deus lá no céu. Então a oração é no sentido que as pessoas aqui da terra sejam obedientes como as pessoas que estão no céu já são obedientes a Deus. Essas são algumas observações que vão nos ajudar a interpretar o Pai Nosso, né? Vamos agora para a interpretação. Quatro observações aqui, 4 pontos que nos ajudam a chegar ao significado dessa mensagem, né, desse trecho aqui da Palavra de Deus. Quando nós oramos, nós devemos lembrar quem somos e a quem estamos nos dirigindo. Por exemplo, o Pai Nosso ensina isso para nós. Quando o cristão vai orar a Deus, ele tem que saber quem ele é. Quem é o cristão nesse relacionamento com Deus? É filho de Deus, é um Pai Nosso, né? Então, é um filho conversando com o Pai.
No entanto, ele tem que saber que esse Pai está num nível superior. Esse Pai é majestoso, né? É grandioso, é maravilhoso, é Deus, né? Então, é um Pai, mas um Pai que está nos céus, num outro nível de existência. Qual é a petição quanto à santidade de Deus? Qual que é, nós falamos aqui que o Pai Nosso tem 6 petições. Qual que é a petição, então, com relação à santidade de Deus? É a primeira, né? Está aí no verso 9. Santificado seja o teu nome. Como eu já disse aqui, nós temos que entender da seguinte forma: santificado seja o teu nome, ó Deus, por mim, pelo mundo, ou santificado seja o teu nome no meu trabalho, na minha escola, né? Essa é a forma correta que os puritanos, os calvinistas, né, sempre adotaram na interpretação do Pai Nosso, né? Eu escrevi aqui, ó: não podemos nos aproximar de Deus de forma casual e petulante. O objetivo de nossa vida deve ser a honra de Deus. Reproduzi também aqui uma frase do teólogo John Piper, né? Ele escreveu assim, ó, em outras palavras, como disse John Piper: que Deus me dê tudo o que for necessário para que em minha vida o nome de Deus seja santo, santificado, honrado, exaltado. É isso que é a petição. Essa petição, ela está requerendo, está pedindo o que a Deus? Está pedindo isso. Deus, me dê tudo o que for necessário para que eu santifique o teu nome na minha vida, no meu trabalho, onde eu estiver, que o nome do Senhor seja santificado por mim. Me ajude. Então essa é a petição. A primeira petição do Pai Nosso. Qual é a segunda petição do Pai Nosso? A segunda está aí no verso 10, que é: venha o teu reino. Venha o teu reino. Né? Então nós devemos fazer essa oração. Nós devemos pedir que esse reino de Cristo ele se torne cada vez mais visível às pessoas. Então nós sabemos que Jesus, quando ele voltou, Jesus veio, viveu aqui, morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Quando Jesus volta para o céu e chega ao céu, ele é coroado rei. Então essa coroação de Cristo já ocorreu. Ou seja, Jesus já é o rei do universo. Só que aqui na terra, muitas pessoas ainda não têm essa percepção, não têm esse conhecimento, principalmente nos corações. Jesus não foi coroado em todos os corações, né? Então a oração é assim: Senhor, que o teu reino venha, que mais pessoas vejam o reinado de Jesus Cristo, né? Que mais pessoas tenham esse entendimento, essa visão, essa cosmovisão de quem está no trono é Cristo. Então venha o teu reino a nós, a mais pessoas, aos corações das pessoas, aos corações dos incrédulos. Outro ponto: qual é a petição quanto à vontade de Deus? Então nós vimos aqui uma petição com relação à primeira petição, com relação à santidade de Deus, a segunda com relação ao reino de Deus, e a terceira, ela faz referência à vontade de Deus. Está aí no verso 10 também: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então, repetindo, os anjos lá no céu, eles são obedientes a Deus. As pessoas que já morreram e estão com Deus no céu também são obedientes a Deus. Todos os seres que vivem no céu são obedientes a Deus. Mas as pessoas que estão aqui na terra, nem todas são obedientes a Deus e não são plenamente obedientes a Deus. Mesmo as que são obedientes não são plenamente. Então a oração: faça-se a tua vontade, que eu faça a tua vontade, Senhor. É o mesmo princípio usado aqui na primeira petição da santificação. Santificado seja o teu nome por mim. Aqui é: Senhor, que eu faça a tua vontade, que eu seja obediente ao Senhor aqui na terra, como os anjos lá no céu são obedientes ao Senhor, né? Que eu cumpra a tua vontade aqui. E quando se fala de vontade, é importante a gente classificar, né? Porque tem alguns tipos de vontade de Deus. Aqui a menção é a vontade preceptiva de Deus, é a vontade revelada na Bíblia, a vontade de Deus revelada nos 10 mandamentos, por exemplo. A vontade de Deus consubstanciada nos preceitos. Não diz respeito à vontade decretiva de Deus, porque essa vontade absoluta, decretiva, dos decretos de Deus, ela é absoluta, né? Isso aí está totalmente na esfera de Deus.
Nós não precisamos orar para que essa vontade seja feita, a vontade dos decretos, porque ela é absoluta. No entanto, nós precisamos orar com relação a esse tipo de vontade relacionada aos preceitos, aos mandamentos, que mais e mais pessoas, Senhor, inclusive eu, sejam obedientes, que mais e mais pessoas cumpram os teus mandamentos, a tua lei, a lei do amor. Então, esse é o ensino, essa é a interpretação aqui dessas 3 petições do Pai Nosso. Então, a petição com relação à santidade: santificado seja o teu nome por mim. Venha o teu reino, que mais pessoas vejam o reinado de Cristo. E faça-se a tua vontade, que mais e mais pessoas sejam obedientes ao Senhor, como lá no céu todos já são. Então, aqui nós finalizamos as 3 petições do Pai Nosso e vamos chegar à terceira parte, que é a parte da aplicação. O que é esse texto? O que essas 3 petições do Pai Nosso que nós estudamos hoje, elas nos ensinam, né? Como nós podemos colocar em prática o que nós aprendemos. Então eu coloquei alguns exemplos aqui e elaborei uma pergunta também que pode ajudar nessa questão prática. A pergunta é a seguinte: dê alguns exemplos práticos, considerando os contextos pessoal, 4 contextos. Então dê alguns exemplos práticos nos contextos pessoal, familiar, social e religioso, de ações humanas que os filhos de Deus devem tomar cuidado e evitar, porque não santificam o nome dele, não contribuem para a vinda do reino de Deus e violam a sua vontade. Então, quais são as ações que os filhos de Deus, os cristãos verdadeiros, devem evitar, porque vão de encontro ou vão contra as 3 petições do Pai Nosso? As 3 primeiras petições do Pai Nosso, considerando esses 4 contextos: o pessoal, familiar, social e religioso. Pus alguns exemplos aqui para reflexão dos irmãos. Então, no aspecto pessoal, o que deve ser evitado? Exemplo: pornografia, gula, embriaguez, não cuidar do corpo, sexo antes do casamento. Alguns exemplos. No aspecto familiar, o que os cristãos, os filhos de Deus, devem tomar cuidado? Por exemplo, não ajudar nas tarefas e despesas domésticas, gastar dinheiro sem controle, não estudar a Bíblia em família, alimentar intrigas com parentes, adulterar, pecados que afetam a estrutura familiar. E no aspecto social, o que deve ser evitado porque fere as 3 petições do Pai Nosso? No aspecto social, ao ser um trabalhador sem compromisso, né? Quantos cristãos trabalham para os outros e não têm compromisso? Ou se é um empresário, ele não pode explorar seus empregados, todos devem pagar as suas dívidas, deve evitar alimentar preconceitos de raça, de cor, de classe social, de religião. E no aspecto religioso, o que em termos práticos deve ser evitado pelos filhos de Deus, né? Não orar e não ler a Bíblia regularmente, né? Isso aí é básico, né? Então a pessoa tem que orar e ler a Bíblia regularmente, não se arrepender dos pecados. Então isso aí é uma postura, um comportamento que deve ser superado, né? Não perdoar os outros e não pedir perdão a Deus e aos outros. A pessoa que tem um coração fechado, né? Então no aspecto religioso, não congregar. Muitas pessoas hoje em dia estão abandonando as suas igrejas, né? Para seguir igrejas totalmente online, e a palavra de Deus ensina que o cristão ele deve congregar, não contribuir pessoal e financeiramente para o crescimento da igreja. Muitas pessoas que estão nas igrejas não contribuem de forma alguma para o crescimento do reino de Deus. Então como que ele vai orar? Senhor, venha o teu reino, se ele não está disposto a investir parte do seu dinheiro, ou do seu tempo, dos seus talentos para o crescimento do reino de Deus? Como que ele vai pedir santificado seja o teu nome, se pessoalmente ele tem uma vida desregrada, né? Então são alguns aspectos práticos para a aplicação das 3 primeiras petições do Pai Nosso. Chegamos ao fim, irmãos, a esse estudo indutivo. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo, peço que se inscreva, quem ainda não se inscreveu, né? E nos ajude a divulgar esse canal. Que Deus abençoe a todos. E se assim Deus permitir, na próxima semana queremos publicar a 2ª parte do Pai Nosso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês.
no nome de Jesus Cristo.